Bom dia, Rafaela. Bom dia, Arthur. Bom dia, Ana Júlia. Então, a primeira parte primeira pergunta, né, do dia, da ordem do dia, é se vocês têm alguma dúvida sobre os conteúdos que a gente passou, né? Das aulas que a gente falou de comissionamento, de projeto integrado, de arquitetura bioclimática 2, ou da aula de certificações, né? E não havendo perguntas, a gente vai fazer aqui um exercício novamente com vocês, né? Que acho que o exercício é a melhor forma de vocês conseguirem assimilar os conteúdos, tirar dúvidas, né? E fazer uma coisa um pouco mais hands-on, aplicando, né, os conhecimentos que a gente passou, né? Então, primeiro de tudo, né? Então, deixa eu colocar aqui, admitindo as pessoas que estão entrando. Se vocês Escreva no quiserem, chat. Opa, pode falar. se vocês quiserem também mandar no chat dúvidas, perguntas, podem mandar por escrito. Mas se quiserem abrir o microfone também, não tem problema. Estamos aqui para vocês. Exato, fiquem à vontade, né? Se alguém quiser colocar alguma dúvida aqui no chat durante a aula também, a gente está olhando, né? Estamos olhando aqui. Uhum. Então, a princípio, ninguém tem nenhuma dúvida até agora, né? Ok. Então, vamos começar com o exercício, né, Maíra? Que acho que esse exercício vai demorar um pouquinho. A ideia de hoje é vocês preencherem um edifício na plataforma Edge e verem também a utilização da plataforma do web prescritivo para obtenção do PBE Edifica, da etiqueta PBE Edifica. E a gente também vai mostrar um site para vocês, onde vocês vão encontrar bastante informações interessantes e alinhados com as aulas que vocês viram, né? Então, acho que primeiro eu vou tentar aqui fazer um upload aqui no chat do arquivo que vocês vão trabalhar hoje. Deixa eu ver. Senão eu já vou pondo no Drive também. Acho que é melhor. Deixa eu colocar aqui, esse daqui. Se tudo der certo, vocês vão receber aqui no chat, está carregando. Casa Escritório R02 em PDF. Então, o primeiro passo é baixem esse arquivo, né? Todo mundo abram esse arquivo, vê se está funcionando aí. Quem recebeu, dá um ok. Se alguém tiver problemas também, por favor, escrevam no chat, né? Mas acabei de enviar o arquivo. Você também consegue ver, né, Maíra? Sim, eu já estou aqui carregando no meu Drive para fazer um link, para a gente ter uma outra opção de carregar. Perfeito. Ok. E aí, bom, a segunda instrução do dia é vocês criarem um login e uma senha nesse site aqui do Edge App. Né? Então, a certificação Edge, Excellence in Design for Greater Efficiencies. Né? A gente tem esse site aqui que vocês vão utilizar hoje e é o modelo da aula de hoje, né? Então, do exercício. Então, por favor, entrem nesse site. Ele pede para fazer um login e uma senha rápida, tipo e-mail e senha, basicamente, nome, e-mail e senha. E aí vocês criam um login. Quem conseguir fazer um login, ok. Quem não quiser fazer o login, tudo bem também. Dá para usar a plataforma, só que ele não vai salvar as informações que você inserir lá, né? Então, para quem quiser já deixar salvo o exercício de hoje, vai precisar criar um login rápido, né? Um login bastante simples, né? A princípio não vejo que vocês tenham algum problema. Eu só recomendo vocês utilizarem o Google Chrome para mexer nesse site, tá? Porque o Internet Explorer às vezes dá um erro. Então usem o Google Chrome. E esse eu uso normalmente, então acredito que não vai ter erro, né? Não sei quem usa outros tipos de navegador, né? Mas recomendo usarem o Chrome nesse caso, né? E vocês vão ver, na verdade, que é uma plataforma bastante interativa. Então, vocês vão conseguir utilizar e ver resultados no tempo real de cada coisa, né? Só tem um detalhezinho que vai depender, na verdade, da internet de cada um. Dependendo da internet de cada um, vocês vão ver os resultados carregando mais rápido ou mais devagar, né? Então, isso é normal que aconteça, tá? Só avisando aqui. Mas, de preferência, utilizem, né? Os softwares, a pergunta do João Vitor.
Os softwares de simulação de luminância apresentados na aula precisam de alguma licença para utilização? Foi comentado que a plataforma foi adquirida pelo Autodesk. Nesse caso, é possível subir projetos de arquitetura prontos e fazer as simulações? Acho que isso é contigo, né, Maíra? Sim. Aquele software que eu mostrei é um aplicativo online, vocês podem acessar e não precisa de licença nem nada, ele é gratuito. Eu posso até deixar o link aqui, é do site do professor Marsh. Eu tinha comentado que tem uma plataforma que foi adquirida para o Autodesk, mas é um software antigo que o mesmo professor fez, que chamava-se Ecotect. Ele era um software muito bom para fazer análise de iluminação natural, mas ele foi comprado e a Autodesk está tentando colocar algumas coisas, por exemplo, no Revit, para que isso seja integrado, mas ainda não está totalmente integrado. Tem algumas coisas que dá para fazer e outras que não. Então, tem isso. Sobre fazer análise de um projeto já pronto, esse app que eu mostrei que tem a planta com o plano de estudo, não dá para subir um arquivo de modelo pronto, não. Só dá para usar o que está ali dentro. Ele é limitado nesse sentido. Tem outro app dele que dá para fazer um estudo de carta solar, com sombreamento, etc., que dá para subir um arquivo externo, por exemplo, um modelo de SketchUp, alguma coisa assim. Mas aí não dá para fazer análise interna da construção. Então, eu vou colocar aqui o link dele. Tem vários apps legais, assim, que vocês podem dar uma fuçada. Eu tenho usado bastante em todas as aulas que eu dou, porque eles são bem legais. Mas, para fazer análise de iluminação, o que eu recomendaria seria utilizar algum software que usa o Radiance. O Radiance é um motor de cálculo mais estabelecido no mercado para fazer análise de iluminação. Ele pode fazer iluminação natural ou artificial. Eu uso mais para natural mesmo, mas ele pode ser integrado em alguns programas. Ele sozinho é tipo uma planilha bem esquisita, quase uma caixa de comando, assim, do Windows. Então, eu não recomendo muito usar ele direto, mas tem alguns softwares que integram ele. Por exemplo, o Design Builder tem ele dentro e dá para fazer análise de iluminação natural. Mas tem vários outros que também utilizam. Você pode dar uma checada. Para análise de iluminação artificial, o que é mais usado é o Dialux. Acho que o Dialux também faz natural. Desculpa te interromper. Você pode escrever aqui esse nome do motor de cálculo que você falou? É porque você falou, mas eu não... Obrigada. Assim, ó, a gente tem dois softwares principais de motor de cálculo, né? Que eu quero dizer assim, um software base que vai ser complexo e outros programas vão utilizar esses softwares e ter uma plataforma amigável. Então, software para iluminação, vocês devem buscar alguma coisa que use o Radiance. E software... Desculpa se eu escrever errado aqui, que eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo. Vocês devem procurar o Energy Plus. Os dois são motores de cálculo abertos, open source, tem participação de diferentes pessoas, é uma proposição bem abrangente nesse sentido. Só que eles são bem complexos de usar sozinho. O Energy Plus ainda é um pouquinho melhor do que o Radiance, mas mesmo assim precisa de um pouco de habilidade. Aí vão ter softwares que integram eles. O Design Builder, que eu costumo usar bastante, ele usa os dois. Mas existem alguns outros que também têm essas possibilidades. Perfeito, então, Maíra. Só por questão que agora eu vou fazer exercício com o pessoal, né? Eu tô te deixando aqui como host para você poder aceitar as pessoas que estão entrando, tá bom? Ah, claro. Então, de tempos em tempos, dá uma olhadinha aqui nos participantes para ver se tem alguém na sala de espera. Porque daí, senão, eu não consigo ver os dois ao mesmo tempo, né? Mas, claro. Não, perfeito, né? Bom, pessoal, então, nesse meio tempinho aí, acredito que vocês conseguiram já baixar o documento, né? E entrar no site EdgeApp, né? Então,
edgebuildings.com. Utilizem a ferramenta, de novo, o navegador do Google Chrome para utilizar essa plataforma, tá bom? Senão vocês podem ter algum erro de configuração, atraso, algo do tipo, né? Então, vamos lá para o exercício de hoje, né? Senão a gente vai acabar correndo no tempo de novo. Então, vamos começar aqui, né? Então, o que vocês vão ver, né? Se vocês lembrarem da certificação ED, né? Quem aí lembra qual era o requisito mínimo para obter a certificação ED? Quais eram os parâmetros mínimos de eficiência percentil, né, em economia de energia, em água e materiais? Alguém se lembra? E pode escrever no chat? Alguém sabe? Opa, exatamente, João Vitor. 20%. 20% é o mínimo de redução que se espera em energia, em água e materiais comparado com o cenário base, né? Então, se vocês forem ver a plataforma em si, né, deixa eu apresentar aqui para vocês, né? Então, isso aqui foi feito um novo layout, né? As tipologias construtivas estão aqui escondidinhas, na lateral esquerda, né? Então, tem as casas, hospitalidade, né? Na verdade, são hotéis, resorts, varejo e comércio, escritórios, hospitais, clínicas e tipologias de educação. Se vocês estão acessando a versão em inglês, é só você alterar aqui em cima na barra, tem aqui, ó, as opções de língua, né? Então, o inglês, que é o original, o português, que está traduzido, mas não está 100% ainda calibrado, digamos assim, a versão em espanhol e, bom, enfim, acho que talvez sejam as mais comuns, né, para vocês utilizarem. Aqui em cima também vocês podem optar por duas visualizações, a versão visualização expandida ou então a versão mais comum. Deixa eu ver se isso aqui bom, no meu não está fazendo diferença, mas devia fazer alguma opção para dar um zoom maior. Enfim, se desse um zoom maior, talvez vocês enxergassem melhor, mas só confirmando aqui, você consegue enxergar já bem? Tá com um zoom bem grande já, Rô. Acho que talvez já esteja no beleza, ponto máximo. Só para saber se vocês estão também na mesma coisa, né? Então, aqui em cima, o que vocês vão encontrar? Vocês vão, primeiro, né, selecionem a opção escritório, que é a tipologia que a gente vai trabalhar hoje, né, no exercício de hoje, é um edifício de escritório, né, então cliquem aqui em escritório. E aqui em cima vocês vão ver que vai ter uma barra de resultados finais do projeto, né. Então ele vai falar aqui o consumo final de energia, previsto por mês, para um edifício típico, na localização, no país que você selecionar. Ele vai dar informações de consumo final de água, metros cúbicos por mês, custo de energia e água, a redução do custo após a seleção de algumas medidas que a gente vai mostrar aqui, custo incremental, tempo de retorno financeiro, economia operacional de emissões, economia de energia embutida, né? Então lembram da explicação que eu dei sobre energia embutida, economia de energia, economia de água, economia em emissões, enfim, informações gerais de resultados, né? E por enquanto a maioria desses estão zerados, né? Porque a gente não tem aqui nenhuma medida selecionada, né? Então, a primeiro passo, né? Eu quero que vocês, na verdade, façam junto comigo aqui, né? Vão fazendo, e se alguém tiver alguma dúvida também, coloquem aqui no chat que eu tô com ele aberto, né? Então a gente vai fazendo juntos para a gente conseguir fazer isso no tempo ok, né? Então, o primeiro passo é preencher aqui detalhes do projeto, né? Então vocês vão ver alguns campos, né? O que está em cinza claro, vocês não conseguem preencher, que são dados que vão ser puxados ou são default. Então, o que está em cinza escuro é o que precisa ser preenchido, né? Vocês vão clicando e colocando. E o que tem asterisco, né? Então vocês vão ver que algumas partes estão com asterisco. Quer dizer que são itens obrigatórios para serem preenchidos, né? Então todos esses itens com asterisco vocês têm que preencher. Então vamos aqui começar, né, com o case de escritório, né? Então vocês receberam esse PDF aqui. Eu não sei se quem entrou depois consegue ver o chat, baixar o arquivo também, né? Mas qualquer coisa me avisem aí. Eu acredito que todos receberam, né? Enfim. Posso mandar de novo também. Pode ser, Maíra, talvez seja melhor, né? Então aqui eu dei algumas opções, né? Vamos colocar aqui um edifício de escritório novo, né? Então vou colocar aqui escritório.
vírgula, UNB. Vou colocar aqui. Número de edifícios distintos é um só, né? Um edifício só. Eu vou pular um pouco essa parte aqui, né? Porque são mais detalhes, nome do projeto, papapá, né? Nome do proprietário vocês podem colocar o de vocês aí, para simular, né? Então coloquem aí, um e-mail também. Então essa é a primeira parte, detalhes do projeto, preencham pelo menos os que tá com os campos com asterisco, né? Então nome do projeto, número de edifícios distintos, nome do proprietário e e-mail do proprietário. Ok? Bom, feito isso, nós vamos passar para o próximo campo, detalhes do subprojeto. Por quê? No mesmo projeto podem ter várias edificações, né? Então, pode ser que você esteja lá vendo um complexo administrativo que tenha 4 torres comerciais, né? E cada um deles pode ser um subprojeto para a certificação EDGE, né? Ou então, no mesmo edifício, pode ter uma mistura entre áreas de uso educacional, áreas de hotel, uso misto, e cada uma dessas áreas podem ser certificadas separadamente como subprojetos, né? Então aqui é bastante importante que tenha esse campo, né? Então aqui a gente vai colocar o nome do subprojeto. Então vai ser um edifício de escritório, casa escritório aí, é um edifício escritório novo. Vou colocar. Escritório, vou colocar aqui torre 1, vai. Aí vocês colocam o endereço, né? O endereço que vocês quiserem. Rua teste. Vamos ver aqui, ó, o nome do escritório. Escritório UNB, por exemplo. Multiplicador para o subprojeto, né? Então o caso vai ser 1, né? Que a gente está preenchendo só uma torre, né? Se tivessem várias torres iguais, você poderia colocar aqui 3, né? 3 com multiplicador. Aqui no país, né? Coloque Brasil. Estágio da certificação é um edifício que a gente vai fazer preliminar, uma construção nova, né? Então tem as duas opções, se é um edifício que já foi construído ou se é em fase de projeto ainda, né? Então o nosso é preliminar. E aqui tem o campo de opção, né? Se é um edifício novo ou um edifício existente. É um edifício novo, no nosso caso, né? E aqui a cidade. Cidade aqui vocês podem escolher, né? Então eu deixei aqui algumas opções de localização, né? Aracaju, Niterói, Manaus, Curitiba, São Paulo. Cada um pode escolher qual localização você quer colocar a sua edificação, né? Então, eu vou colocar aqui São Paulo, né? Mas podem escolher Brasília, né, de repente, é o que vocês quiserem, né? Então, esses são os campos básicos na parte de detalhe do subprojeto, né? Então, se vocês preencherem essa mesma informação, vocês vão conseguir salvar depois o seu projeto, né? Se você não preencher todos os campos com asterisco, você não vai conseguir salvar e ir para a próxima página, né? Então, é só um detalhe. E quem não fez login ou também não quer salvar, pode usar o site, o navegador do jeito que está, que você vai conseguir utilizar ele, só que não vai conseguir salvar no final, né? Então, é só esse detalhe, né? Então, quem teve algum problema ou tendo alguma restrição também vai conseguir acompanhar o exercício sem problemas, né? Então, aqui primeiro, né, você vai escolher o país, né, e vocês vão ver que quem estava com outro país selecionado vai aparecer aqui número de valores, né, diferentes, né? E também você escolhe a cidade, né? Por que a cidade? Porque a gente vai escolher a região bioclimática que vai ser analisado para o caso base, né? Então, aqui é muito importante vocês selecionarem a sua cidade e vocês vão ver que não tem muita opção, né? Então, tem Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Paraná. Ponto. E tem mais alguns outros aqui, né? Mas não tem muitas cidades para escolher, né? E aí eu vou mostrar para vocês onde vocês podem editar a informação. Se não tiver essa cidade, você vai ter que escolher uma outra cidade que esteja na mesma zona bioclimática que a sua.
Então vai ter que pegar, ver lá, né, os dados da 15220, né, as zonas bioclimáticas, ver onde está a classificação da sua cidade, se é zona 3, zona 8, enfim, e ver qual que é a cidade que tem aqui que poderia ser correspondente à sua, né? Esse é um primeiro ponto. Então, todos conseguiram selecionar a sua cidade, agora a gente passa no campo dados da construção, né? Então, aqui, vocês vão ver primeiro, né, que o próprio site, ele vai fornecer informações default para vocês, né? Então, o cenário base, né, o baseline que a gente chama, ele já está aqui parametrizado, setado com esses valores. E aí, no caso, se você souber essas informações, você pode editar, né, para ficar mais coerente com o seu projeto. E também para poder certificar, né? Tudo isso aqui precisaria ser editado e confirmado para você conseguir uma boa certificação, né? Então, vamos lá, dados de área de construção, vocês vão ter aqui no PDF que a gente enviou, né? Então, vamos lá, vocês escolheram aqui, né, a localização, é uma torre de uso comercial com 12 pavimentos e um subsolo, uma área total de 4.400 metros quadrados. Isso aqui é tirando o subsolo, tá? O subsolo de estacionamento. Então, aqui vocês vão colocar área interna bruta, excluindo o estacionamento de veículos, é 4.500. Ou 4.400, desculpa. Então, vamos lá, preenchendo aqui. Andares acima do térreo são 12 pavimentos. Então, vamos lá, preenchendo aqui. Ó. Então, o campo é totalmente digitado, né? Vocês estão vendo. 12 pavimentos. Andares abaixo do térreo é 1, tem um subsolo. Altura de piso a piso. Vocês vão ver aqui, ó, pé direito, 4 metros. Então, preenchendo aqui, 4 metros. E o site não aceita vírgula, é só ponto, tá? Então, lembrem de, quando estiver escrevendo essa parte, considerar isso, né? Densidade populacional. Então, ele pede aqui metros quadrados por pessoa, ele já está dando aqui uma opção de default, 12 metros quadrados por pessoa. Aqui, a gente deu informações para vocês poderem calcular isso, né? Então, são 4.400 metros quadrados e previsão de ocupação 480 pessoas, né? Então, vamos lá, vamos fazer a continha rápida aí. Quem achou um valor aí de densidade ocupacional, Coloquem aí no chat, por favor. Um cálculo rápido. Alguém conseguiu a informação? 4.400 metros quadrados de área, dividido por 480 pessoas. Quanto isso deu, Isso, exato, Marina. Então, 9,16 é a nossa densidade ocupacional, né? Então, vamos preencher aqui, 9, opa, acabei de falar que não pode ser ponto. Não pode ser ponto. 9,16, exato. Então, perfeito, Marina. E aí, a gente continua preenchendo aqui. Então, qual que é horas de ocupação por dia, né? Então, a previsão aqui é 8 horas por dia, 5 dias da semana e 10 feriados por ano, né? Então, 8 horas por dia, 5 dias da semana, 10 feriados por ano. 10 dias de feriado por ano, né? Então, preencham as informações aqui. Maravilha, né? E aí vai aparecer opções, né? Então, se tem praça de alimentação e se é um escritório celular. O que seria um escritório celular? É um escritório que é compartimentado, né? Então, vai ter aquelas, como se fossem cabines para cada pessoa, assim, na estação de trabalho, né? Porque existem duas, basicamente, de escritório, né? A gente costuma classificar em escritórios esse celular, que são divididos, ou do tipo open space, que é uma sala de escritórios interligada, né? Então, todos estão no mesmo ambiente, sem divisórias, né? Sem divisórias piso a teto, né? Então, isso faz diferença quando a gente fala do sistema, né? Então, vamos ver aqui. A gente tem aqui um edifício, deixa eu ver se a gente tem informações disso, né? Não tem lobby. A princípio, não tem praça de alimentação, tá? Então, vamos desclicar essa parte aqui. Se é um escritório celular, aqui vocês vão ver pela planta que não.
Então, essa é uma configuração, se vocês forem, tem a página 1, né, do PDF, e a página 2 é uma planta desse escritório, né. Então, aqui vocês vão ver, né, a sala 1 e a sala 2, e aqui vão ter várias estações de trabalho, né. Então, todas as estações de trabalho estão juntas, não estão separadas por paredes ou divisórias, né. Então, aqui vai ser um tipo de escritório open space. Portanto, vocês não vão selecionar essa opção aqui, né, de escritório celular. E aqui tem dados para você colocar as áreas do escritório, né. Então, acho que é bastante importante. Eu passei a planta para vocês, né, preenchendo corretamente que a gente consegue informações, né. Então, aqui, vocês têm a área, teriam que fazer um cálculo, né. Então, aqui a gente tem a sala 1, a sala 2, a sala 1 tem 116 metros quadrados, a sala 2, 127 metros quadrados, né. Então, qual que é a área do escritório? É a soma dos dois. $243. Exato, né? Então, façam a sominha aí, 243. E são, quantos pavimentos? São 12 pavimentos, né? Então, multiplica aí por 12. Quem achou o resultado? Coloca aqui no chat. Então, 243 vezes 12 andares, exatamente, Marina, 2.916 metros quadrados, né? Então, é isso que vocês vão preencher aqui, ó, escritório. Aqui no campo, vocês vão ver que não conseguem preencher, né? Tem um dado default que eles estão usando. Mas aqui na lateral direita, né, você consegue editar as informações, né? Então, você vai lá escrevendo aqui, ó, 2.916. Ok? Escritório particular fechado, no caso, não tem, né? Então, você vai escrever aqui 0, né? A gente não tem nenhuma salinha fechada de escritório, né? Então, escrevam 0, que ele vai arriscar aqui a informação do que estava como default, né? Corredor é um corredor mínimo, né? Então, aqui vocês vão ver que a área de circulação, na verdade, está interligada aqui na sala 1, né? Então, mas tem a circulação na frente do elevador. É verdade, 12,3. Então, é 12,3 vezes 12 pavimentos, né? Então, faça as continhas aí. Então, vamos lá. É 12,3 vezes 12 pavimentos. Isso deu 147,6 metros quadrados, né? Então, vamos preenchendo aqui. Opa. Contrário. Ok. Então, todos preencheram a informação. A gente agora vai colocar aqui salas de conferência, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente não tem sala de conferência. A gente tem banheiros. A gente tem 1, 2, 3, 4 banheiros e 2 áreas de armário, né? Então, aqui no caso não tem sala de conferência. Então, coloquem 0 aí. Rosane, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. Não vai dar problema ali, não? Tipo, que botou 2.916, tipo, ele vai interpretar como 2.916 ou ele vai interpretar como 2,916? Ele vai interpretar como 2.916, né? Você pode tentar colocar a informação assim, né? sem vírgula também. Aí também vai aceitando. Entendi. Deixa eu ver uma Acho que coisa. Tinha que ser vírgula ao invés de ponto. Porque... uma coisa que eu tô vendo é que eles atualizaram o site, porque antes era só ponto, agora tem o ponto e vírgula, pelo que eu tô vendo aqui, né? Não, Rô, mas a vírgula vai ser de milhar e o ponto vai ser da centena. Então, tá semi-traduzido, pessoal, né? Correção, tá? Então, deixa eu ver aqui se nos outros a gente preencheu corretamente, né? Então, esse aqui tá certo, tá com vírgula. A última vez que eu preenchi era só uma opção para escolher. Bom, aqui, então só mudem para vírgula, tá, pessoal? Aqui. Realmente é. Boa, Marina. E aqui ele vai mostrando também já as divisões, né?
por ambiente, mas vamos terminar de preencher aqui, né? Então, saguão, a gente não tem a área de saguão, né, definida, então deixem aqui como default. E a área do banheiro a gente pode calcular, né? Então, aqui a gente tem banheiros, né? Vamos somar essas áreas aqui. Então, o banheiro 1 tem 1,9, o banheiro 2 tem 2,6, o banheiro 3 também tem 2,6, o banheiro 4 tem 1,9, né? E é isso de banheiro. Então, nós temos aí 9 metros quadrados, né, de banheiro, praticamente, e isso aí vezes 12 andares, né? Então, nós temos aí 108 metros quadrados de banheiro. Então, vamos lá preenchendo informações aqui, 108. Maravilha, né? Então, com isso, vocês já preencheram todos os espaços, né? Aqui vai mostrar a distribuição, área de escritório, sala de serviço, particular, entre outros, né? Oi. Ali a parte escrita saguão, não seria o lobby? Sim, mas a gente não tá com essa informação. Deixa eu ver se tem aqui informação. Tem sim, Tem? 140 metros quadrados. Perdi a informação, então aqui pessoal, né? Então realmente, área de lobby, 140 metros quadrados, né? Então aqui em saguão. Perfeito, tá? Obrigada, Maíra. Nada. Então, se vocês preencherem corretamente, né, com as informações, vocês vão encontrar o mesmo gráfico que o meu, né, a mesma distribuição das áreas aqui. Então, coloquem a informação. Quem conseguiu chegar até aí, dá um ok aqui no chat, né, para saber que tem gente que está conseguindo acompanhar, né? A Marina está ok. Então, esse primeiro gráfico é só de proporção de áreas de uso, né, pelo prédio. Exato, é? Então, o João também está ok, Rafael ok, perfeito, pessoal, Marcos ok também. Então, preenchendo esses campos, vocês vão encontrar aqui no campo abaixo, orientação do edifício, né? Então, a orientação do edifício é bastante importante vocês preencherem, muito pela questão de arquitetura bioclimática, né, que a Maíra mencionou, né? A orientação do edifício determina qual que vai ser o nível de incidência solar em cada fachada e, consequentemente, a carga, né, que o edifício vai receber, né, a carga térmica. Então, é bastante importante a gente prever um edifício, né, se tiver muita fachada oeste, por exemplo, vai receber muito sol da tarde, né, vai ser bastante quente o ambiente, né, então é bastante importante a gente considerar essa questão na fase de projeto, né. E aí vocês vão ver, orientação do edifício, aqui a gente deixou uma plantinha básica, né, o norte tá para cá, né, então fachada norte, fachada sul, né, e aí leste e oeste, dos dois lados, né. Fachada norte e fachada sul tem 34,15 metros quadrados, né? Ou metros. Esse aqui é o perímetro aqui, né? Então a gente está falando da... Vezes 4, né? Exatamente, né? Então, profundidade da planta, a gente vai colocar aqui, vamos supor que a profundidade do edifício esteja, sei lá, aqui seja a rua, né? Então, aqui tem essa profundidade da planta, né? Da edificação. Então, aqui a gente vai colocar 34,15 de profundidade. No caso, ponto, né? 34,15. Então, vocês vão começar a preencher e editar isso, né? A orientação principal, vocês podem até colocar igual, mas aqui no campo lateral direito, vocês vão precisar editar, né? Então, a entrada do usuário, né? A gente vai querer saber qual que vai ser a dimensão de cada fachada para cada orientação, tá? Orientação norte, sul, leste, oeste, né? Então aqui vocês vão colocar, né? Fachada norte e sul tem 34,15. Eita. A fachada leste e oeste tem a dimensão de 10,43, né? Então coloquem lá também. Perfeito. Então, colocando aqui informação, a gente não vai preencher esses campos, né, de Nordeste e tudo mais,
Na verdade, vocês podem... deixa eu ver como é que a gente faz aqui, né? Acho que a gente consegue até zerar aqui. Deixa eu ver se ele aceita. Aceitou. Então, podem zerar esse campo aqui. É difícil estar posicionado certinho, né? Senão vocês teriam que calcular qual que é a orientação de cada fachada. Então, preenchido essa parte, né, que são as dimensões do edifício, a gente tem o campo sistemas prediais a seguir, né? Que tem duas perguntas. Então, se o projeto do edifício possui sistema de ar-condicionado e se o edifício possui sistema de aquecimento, né? Então, a gente vai colocar aqui possui ar-condicionado, né? Vocês vão ver aqui que existe um sistema previsto, né, de VRF, sistema de ar-condicionado. E aqui está previsto aquecimento e resfriamento no VRF, né? Então, se o projeto também inclui sistema de aquecimento de ambiente, também sim. Né? Então, tem ar-condicionado e aquecimento, né? Então, a gente vai colocar assim nesses dois campos. E, para vocês entenderem, né, qual que vai ser a premissa básica, né, qual que vai ser o baseline da edificação que eles estão considerando, vocês vão ver aqui nessa aba do caso básico, né, cenário base. É nessa aba que você pode editar alguns campos, né, então, relacionados a custo de eletricidade, usos de GLP, o gás natural na edificação, o custo da água, emissões também. E vão ver também os detalhes que ele está considerando do caso base, né? Então, o caso base, ele considera 40% da proporção de janela à parede, 30% de refletância solar da pintura, 30% de refletância da pintura do telhado, e aqui vocês vão ver valores de transmitância térmica do telhado, paredes, do vidro, fator solar, qual que é o nível de eficiência do sistema de refrigeração considerado, né? Qual que é também o documento base, né, utilizado. Né? Então, são baseados na Azure 90.1 de 2007. Né? Então, essas informações aqui vocês não vão editar, né? Só se você tiver assim, certeza, né? Quero mudar aqui, ele só deixa você editar alguns campos. Né? Então, custos, basicamente você consegue editar, emissões também. E selecionar aqui se é utilizado gerador elétrico, diesel ou gás natural, se o combustível para cozinhar é eletricidade, GLP, gás natural ou outros, e para aquecimento de ambiente, né, o que é usado também, GLP, diesel, gás natural. E no caso, se vocês tinham alguma cidade que não constam na lista, né, e vocês selecionaram a região mais próxima bioclimática, vocês conseguem editar aqui no campo os dados de temperatura. Aqui é a temperatura externa média mensal em graus Celsius para cada mês, né? Então, vocês conseguiriam colocar aqui dados da sua cidade para poder parametrizar para a sua região, no caso de não haver a sua cidade aqui na lista, né? E aí você pode colocar aqui, né, mais precisamente a latitude, né, e o índice de pluviosidade anual média. Onde vocês podem procurar essas informações? Existe um site muito bom que eu indico, que é o Projeti. Vendo errado já. Projeti. Então, esse site aqui do Projeti, vocês vão ver lá no primeiro campo, dados bioclimáticos, vocês podem colocar ali a sua cidade. Vou colocar aqui, sei lá, Brasília. Ou qualquer outra que vocês tenham aqui em mente, né? E vai aparecer os dados climáticos. Então, o gráfico das temperaturas, as médias mensais, vão ter aqui um gráfico de pluviosidade, temperatura, zona de conforto, radiação média, rosa solar dos ventos, enfim, a carta solar até, vocês podem também obter a partir desse site. Então, tem várias informações que vocês podem pegar. Então, aqui vocês poderiam ver dados de temperatura para a sua cidade, né, e ver a questão de pluviosidade para inserir na plataforma, né? Só mostrando aqui, então, nos bastidores, né? E agora nós vamos para a parte, então, de energia. Então, na parte de energia, acho que a gente não vai conseguir, talvez, fazer o exercício inteiro.
né? Mas eu deixei aqui, na verdade, para vocês terem um pouco mais de ideia, né, de como fazer o passo a passo, né? Eu tô vendo aqui que o tempo tá voando. Eu acho que a gente vai acabar fazendo só o do Ed, Rô, e eu vou mostrar um pouco onde que estão as informações das outras coisas do PBE. Mas acho que é legal dar um fechamento no do Ed mesmo, para eles terem uma ideia de alguma coisa que vá até o final. Tá bom? Perfeito. Bom, então aqui a gente selecionou, a gente tem, né, algumas medidas. O que a plataforma Ed é legal? Ela já te dá uma série de opções de medidas de eficiência para energia, para água e também para materiais, né? Então, é só você selecionar as opções e ver qual que é o efeito disso, no seu projeto, né? Então, isso aqui é muito para poder decidir quais estratégias são melhores em termos de custo, de consumo, impacto, economias, né? Para você ter uma boa referência, né? E tudo que está com asterisco são itens obrigatórios para serem demonstrados, né? Ou para você inserir informações, né? Então, você precisa necessariamente clicar nelas ou justificar o fato de não ter um outro sistema, né? Então aqui, né, a gente consegue ver, né? Então, redução da razão janela-parede, né? Se a gente diminuir a quantidade de janelas, né, na fachada, a gente diminui a carga solar que aquele edifício vai receber, né, através da janela. Então esse aqui é um fator obrigatório de ser demonstrado para cada fachada, né? Então, clicando aqui, ele já assume que você tem uma redução de 30% da razão janela-parede, mas você precisaria justificar aqui qual que é o percentil, né, o percentual de janela, área de janela, dividido pela área da parede inteira, da fachada, né, para saber em cada orientação aqui qual que é o seu WWR, né. Então, isso aqui é uma informação que vocês... deixa eu ver aqui. A gente tem aqui informações que vocês conseguiriam preencher, né. Então, aqui a gente dá... Oi. Só para esclarecer, então, você não imputou o que você tem do seu projeto, mas sim você está olhando para o projeto de referência, que já tem parâmetros pré-definidos de área de abertura, de materiais. É isso? O baseline é uma coisa, e a gente passou informações para vocês calcularem os valores aqui de WWR. Tá. Então, essa aqui é a informação do projeto nosso, o nosso projeto, não é o baseline. O baseline eu só mostrei para a gente saber o que ele está considerando como referência padrão para a região lá do nosso país, né, Brasil, região de São Paulo, né, no caso. Então, aquela ali, esqueçam aquele cenário base, né? O cenário base ele vai ser demonstrado aqui, né? Então, o caso básico, ele já tem aqui uma opção, né, de qual que é o consumo por metro quadrado previsto para cada sistema. E o nosso é esse caso aqui, né? Então, é esse que vai ser melhorado, que vai ser modificado, e em cima do qual vai ser calculado o percentual de redução, né? Então, vocês vão ter que preencher aqui as informações de razão, janela, parede, para cada orientação, né? Então, orientação norte, sul, leste e oeste, né? Aqui a gente deixou informações das janelas, né? Então, as janelas esquadrias alumínio, vidro temperado, duplo incolor, tantos milímetros. A gente colocou as dimensões das janelas para cada ambiente, né? E vocês têm a planta da edificação, né? A gente não colocou uma fachada, mas considerem, na verdade, que isso aqui sejam suficientes, né? E que a fachada, vocês vão ver aqui, né? Então, de piso a piso tem um pé direito aí de 4 metros quadrados, né? Então, a gente pode considerar aqui também para as nossas estimativas de cálculo, né? Eu acho que a gente não vai ter muito tempo para poder calcular isso, então eu vou dar aqui o gabaritinho, né? Então, calculando a razão janela-parede, vocês vão encontrar valores, né, de 22,9, 22,99 para a fachada norte e a fachada sul. E na fachada leste-oeste, vocês vão encontrar 77,47. Esses dois valores, né? Então, vocês vão ver aqui que modificou aqui o valor e modifica o valor da economia também obtida, né? Então, a economia aqui já está dando 34,04%, né?
a gente tinha um valor default de 30% de redução mínima, né, da consideração janela-parede, né, e agora a gente tem aqui os valores mais acertados. Vocês vão ver também que ela dá uma opção de calculadora, né? Então, para cada uma dessas medidas, você pode clicar aqui em calculadora e fazer como se fosse um passo a passo, né? Então, o legal dessa ferramenta da plataforma no Edge é que você já tem tudo no mesmo site, no mesmo local, né? Então, aí você vai inserindo as informações e você consegue depois tirar o coeficiente para cada fachada no final, né? Isso para todas as medidas, praticamente, você pode encontrar opções para isso. E se você também não souber o que está pedindo aqui, você clica aqui no nome da medida, redução janela-parede, vai aparecer uma explicaçãozinha, né, em português, e aí clicando em mais informações, ele vai te levar para o guia diretamente na página que fala sobre redução da razão janela-parede, né. E o guia está em inglês, não tem o guia em português ainda, né, mas ele fala aqui, né, toda a descrição do que está sendo considerado, o que é essa medida, quais são os valores base, relação com outras medidas, como é que você faz o compliance, né? Então a verificação da conformidade para poder considerar esse cálculo aqui, né, na certificação. Então ele tem aqui as premissas, né? Enfim, todas as explicações para você conseguir entender um pouco mais sobre esse projeto, né? Então, só caso vocês tiverem dúvida, é só clicar no nome da medida, né? E aí vocês vão encontrar mais informações sobre o que se trata, né? Então, vamos colocar aqui também, né, que a gente está usando uma tinta refletora. Vamos considerar aqui, né, uma cor clara, né, então 0.3 para o telhado. Tinta refletora para paredes externas. Então aqui vocês também têm a parte calculadora, né, se vocês quiserem calcular, né, então tipo de parede externa, área das paredes, né, para poder calcular qual que é a refletividade solar média, né, vocês podem utilizar. E só clicando nelas, ele calcula um valor default, né, então a gente vai aumentando aqui nossa economia, né, nós estamos em 10,04. E aí depois, né, a gente vai ter também, vamos ver aqui, né, a gente tinha elementos de sombreamento nas janelas oeste e leste, com brises horizontais de alumínio. Para a certificação EDGE, ele pede um sombreamento mínimo. Então aqui vocês vão ver na dimensão necessária, né, uma correlação de valores, né, de altura e dimensão do brise, né, uma proporção aqui mínima esperada para a certificação, né. Então aqui, por exemplo, se vocês colocarem dispositivo externo de sombreamento, vocês vão encontrar depois aqui na calculadora, vocês podem colocar aqui a orientação da janela, né? Então aqui a gente vai ter lá as janelas, a janela leste e a janela oeste, né? Então aqui a janela oeste. Eita, alguma coisa aconteceu aqui, deixa eu ver se consigo. Aqui. Oeste. E você pode incluir mais uma linha. Tem que estar completinho para você adicionar mais uma linha, né? Então aqui vocês coloquem a área da janela, né? Então vamos colocar 30.60. Selecionar o tipo de projeção do brise, né? Então vamos pensar que vai ser um brise só horizontal, né, no caso. E aqui vai ser a profundidade da projeção, né? Então aqui vocês vão selecionar, no caso, a projeção da janela e a altura da janela. Então tem que ter uma proporção mínima aqui, né, da profundidade e altura. Então vamos colocar essa opção aqui, que a proporção da janela é 1:3, né, com a altura da janela. Se vocês quiserem saber um pouco mais de detalhe dessa medida, né, vocês vão ter que entrar de novo, vou mostrar onde vocês podem escolher a opção, né. E a janela leste e oeste vão ser a mesma coisa, né, então coloquem a mesma informação, 30.6, projeção horizontal.
e aqui a relação projeção da janela e altura da janela, né? Deu algum? Deixa eu ver aqui. Coloquei de informação. Então, isso estaria ok. Então, você coloca aqui em inserir, no final de tudo, né? Então, colocando em inserir, vocês vão aqui voltar para a informação, né? De gerais, né? E se você quiser saber um pouco mais de detalhes sobre essa correlação, né? Altura, dimensões da janela, então aqui ele vai colocar, né, o que ele está considerando, né? Então esse aqui no caso, né, a gente tem brise horizontal, a gente tem brise vertical, a gente pode ter brises mistos de diversos tipos, né? Então ele considera a profundidade, né, a dimensão do brise, tanto vertical quanto horizontal, né? A altura da janela também, né, e a dimensão da janela. Então isso aqui é o elemento de sombreamento para uma janela, né, no caso. E aqui vocês vão encontrar também outros fatores, né, de correlação, de coeficiência, de coeficiente para cada latitude. Enfim, né, cada latitude vai ter um sombreamento necessário específico, né? E aqui vocês vão ver também exemplos de sombreamentos, né? Então, tipos de brise, né? Horizontal, vertical, misto, tipo por venezianas ou sombreamento de laje, enfim, outras coisas, né? O nosso tempo está acabando. Acho que é legal dar um fechamento um pouco na plataforma. Verdade, né? Então, depois vocês podem ir olhando com mais calma cada uma dessas medidas, né? Mas vamos colocar aqui, né, o nosso sistema de VRF, né? Então, vamos encontrar aqui nosso sistema de refrigeração com volume de refrigerante variável, que é essa opção aqui, e que a gente tem um COP, né, o coeficiente de performance de 4,6. Então, aqui vocês colocam em 4,6. Então, com as medidas que a gente já selecionou, a gente já tem 31% de economia em energia. Isso já atende aos padrões mínimos, né, considerado para a plataforma EDGE, para a certificação EDGE, né? E aqui no caso, vocês vão ver que o que você seleciona de energia também impacta nas outras variáveis, em água e materiais. Então, em água, aqui vocês vão ver, na verdade, que ele já impactou nas medidas que a gente selecionou, mas também é obrigatório ter alguns mínimos especificados de medidas, né? Então, torneiras de vazão reduzida nos banheiros, né? Também são medidas importantes. Mictórios com uso eficiente de água, vasos sanitários com descarga dupla. Então, torneiras com uso eficiente de água para a cozinha, com restritor de vazão. Então, essas aqui são opções que vocês vão encontrar, né? Que precisa ser justificado ou precisa ser incorporado no seu projeto a um nível mínimo. E também tem outras opções aqui, né? Recuperação de água de condensação, coleta de águas pluviais, tratamento de água cinza, água negra, reciclagem, entre outros, né? Então aqui vocês vão ver que normalmente a gente consegue bons valores de economias no quesito de água, né? Então aqui a gente teve 59% de economia em relação ao baseline, né? Depois vocês podem ver qual que é o percentual, né, de água previsto para cada um dos sistemas, né? Torneiras, vasos, mictórios, ar-condicionado, praça de alimentação, outros, né? E aqui em materiais, não vai dar para a gente fazer tudo agora, né, porque a gente está com tempo limitado, né? Mas eu coloquei aqui para vocês quais são os materiais das paredes, internas, externas, da cobertura, da laje de piso. E aqui vocês vão ver que tem uma lista que vocês podem escolher, né? Então, vocês podem colocar aqui laje pré-moldada, laje de enchimento de concreto, né? E ver qual que é a energia embutida desses materiais, né? E é claro que também aqui a gente tem opções de espessura, barra de reforço, né? Que você tem que colocar a informação aqui certinha, né? E vocês vão ver também que na parte de construção de telhados, vocês vão selecionar, na verdade, os principais elementos, digamos, que sejam mais representativos, né? Então, ele deixa você colocar até 3 camadas de materiais, né? Então, se você colocar aqui, por exemplo, 50% na proporção de um sistema, né? Ele tem aqui também para você colocar até 3 tipos de camadas para construção de telhados e alguns outros materiais, né? Então, paredes também, né? Você pode selecionando aqui, né, e preenchendo as informações
conforme o seu projeto, ou então avaliar qual seria o material mais interessante em termos de energia embutida, né? E uma coisa importante que também vai aparecer, né, é, por exemplo, se você tiver um edifício existente, você quiser reutilizar o material, né? Então, no caso aí, a energia embutida vai ser 0, né? Porque você vai estar reaproveitando o material e vai ter um bom ganho, assim, de economia com ele, né? Então, aqui, no caso, se você tivesse um edifício existente e reutilizasse molduras, janelas, né, você já teria até se classificado aqui com o nível mínimo de eficiência na parte de materiais, né? Então, feito isso, você conseguiu aqui no seu edifício ter pelo menos 20% de redução, né, de energia, água e materiais para cada um desses sistemas, né? Então, com isso, você já estaria aplicável para a certificação EDGE. E na certificação, é claro que você teria que fazer um upload dos documentos, né, dos materiais técnicos que comprovem que o seu projeto vai ter esse tipo de material, né? E também os sistemas também que a gente escolheu nas outras medidas, né? Mas feito isso, você estaria aplicável para poder aplicar para certificação, né? No caso, como eu deixei como versão teste, ele não vai aplicar, mas se vocês preencherem todas as informações, vocês vão conseguir salvar. E acho que eu não coloquei tudo com asterisco na página de design. Mas se vocês preencheram tudo com asterisco, vocês vão conseguir salvar a sua página no final, tá? É super importante você salvando também a cada etapa para acabar não perdendo o material que você inseriu, né? Então depois eu vou voltar lá para ver depois no meu caso, né? Onde eu deixei de escrever alguma coisa que estava com asterisco, né? Mas aí vocês vão encontrando aqui, né? Vocês podem ir analisando cada material e vendo o impacto de economia, né, e de redução em cada um dos sistemas. Então, por isso a plataforma é bastante interessante, porque é uma calculadora interativa, né? Você aperta a opção da medida e já consegue ver o impacto disso, em termos de custo, economia e emissões, entre outros, né? Então, eu acho que eu falei demais. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou pergunta em relação a isso, né? Mas tá aí o momento agora. E, Maíra, eu deixo então a palavra contigo também, né? Deixa eu parar aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Não para não. Eu queria que você mostrasse. Bom, perdão. eu posso compartilhar aqui, pode deixar. Tudo bem. Deixa eu mostrar. Tá. Veja se você consegue também, desculpa. Sem problemas. Opa. Ele já foi direto aqui. Ixi, vocês estão vendo minha tela? Tá carregando pra mim. Mas eu tô vendo uma tela preta ainda. Tenta outra tela. Agora foi. Agora foi. Tô mostrando uma apresentação que não é a que eu queria mostrar. Peraí. Outras coisas nada a ver. Okay. Peraí, deixa eu achar aqui. Gente, eu não vou conseguir fazer uma aplicação geral aqui do PBE, mas eu queria só complementar algumas coisas que a Rô mostrou. Aqui no site do Projeti, essa barra aqui de cima é bem chata, né? Vou entrar nesse aqui. Tá meio lerdo. Desculpem aí. Tá. Tá aparecendo aí, né, Rô? Sim, estamos vendo. Tá. Aqui no site do Projeti, além dos dados das cidades, tem informações sobre componentes construtivos. E é legal vocês também olharem por conta de várias coisas que a gente já discutiu sobre desempenho da envoltória, estratégias bioclimáticas, etc. Vocês podem fazer uma comparação sobre o desempenho de alguns materiais. Então, dependendo da cidade que vocês selecionarem, ele vai filtrar um pouco o que seria adequado para cada cidade, conforme a NBR 15220. Mas aqui vocês podem ver alguns materiais. Ele vai dar informações, né, sobre o que seria adequado. E eu acho legal falar sobre essa calculadora de propriedades aqui também, porque se vocês forem tentar aplicar o PBE, vocês não vão ter muitas coisas que a Rô mostrou na plataforma web do Edge, ela ainda não está tão boa assim, digamos. Nas plataformas que estão ligadas com o PBE, edifica. Tem muitas coisas que você precisa calcular e depois inserir lá. Ele não é tão tudo ali pronto, né? Então, por exemplo, uma das coisas que vocês teriam que fazer seria calcular as transmitâncias.
E aí vocês podem vir aqui e escolher os materiais. Então, por exemplo, tem uma parede no projeto que ela vai ter uma argamassa de 3 centímetros, se não me engano. Aí vocês vão adicionar essa camada. A parede mesmo é um bloco de tijolo de concreto. Não tem exatamente o tijolo de concreto que está especificado aí, mas esse aqui seria o mais próximo. O que está especificado é 19, 19, 39. Então, vocês poderiam adicionar esse bloco. E uma última camada de argamassa de novo. E aí, vocês vão conseguir ver aqui a composição dessas 3 camadas. É interessante que vocês coloquem na ordem, isso não vai alterar a transmitância, mas é legal para já ficar entendido o que está acontecendo, né? E aí ele vai dar aqui o resultado, tanto da resistência, como o atraso térmico, que seria aquele tempo da chegada do calor dentro da sua construção, que a gente conversou bastante quando estava falando de inércia. Aqui tem a capacidade térmica, que tem grande relação com esse atraso. E a transmitância térmica, que aqui está dando 2,6, né? Então, esse aqui seria um dado que vocês utilizariam nas plataformas do PBE. E aí, só para mostrar aqui, se vocês entrarem no site do PBE Edifica, essa aqui é a carinha dele, chama só pbeedifica.com.br. Se vocês quiserem aplicar esse mesmo exercício para o PBE, vocês podem ver aqui em etiquetagem de edificações, edifícios comerciais de serviços, que é o tipo, né, que a gente está fazendo. Aqui vocês vão encontrar os materiais, que são os regulamentos técnicos básicos, né, para essa etiquetagem, que é o Sistema de Etiquetagem Nacional. Aqui existe um catálogo, que é esse anexo 5, eu acho que eu estava com ele aberto aqui em algum lugar, mas ele também vai ter aquelas mesmas propriedades que estão no Projeti, eles estão aqui, e tem os dados lá de transmitância, de capacidade térmica, é bem legal para vocês terem uma referência. E, por exemplo, nesse exercício, as paredes têm cor azul escura. E aí é difícil, às vezes, saber qual é a absortância de um azul escuro. Aqui nesse anexo 5, também tem um catálogo de cores associado com absortâncias. Então, vocês conseguem identificar que, por exemplo, um azul escuro, ele é próximo de 0,8 de absortância. Tá? Então, esse é legal para vocês terem como referência. E aí, se vocês quiserem submeter, vocês usariam esse web prescritivo. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Eu tenho que... Basicamente, esse aqui é o web prescritivo. Ele vai ser... Quer falar alguma coisa? Não, pode falar, desculpa. Ele vai ser bastante mais simples do que a plataforma do Edge, mas a ideia é que fosse alguma coisa também que vocês conseguissem ir preenchendo e ter um resultado final. Então, a primeira parte aqui tem pré-requisitos, aí tem as informações da envoltória, que não são tão diretas assim, mas tem sempre aqui uma interrogação que vocês podem acessar para descobrir o que é isso. Então, por exemplo, esse aqui é a U da cobertura, isso é a transmitância térmica da cobertura. Se vocês usarem aquela ferramenta que eu mostrei do Projeti, vocês conseguem calcular e aqui vai dar 2,3. Aqui também é ponto e ele avisa que só pode usar ponto. Tá? E aí vocês vão conseguindo ir preenchendo esses dados e no final vocês vão poder calcular aqui, clicar nesse botão e calcular a eficiência dessa estrutura. A gente tem 3 estruturas principais na etiquetagem de edifícios comerciais, a envoltória, iluminação e ar-condicionado. Então, tem um campo para cada uma delas. Na parte de iluminação, a gente vai pôr potência e área, e vai ter uma DPI, né, de referência, e também vai calcular a eficiência. E no ar-condicionado, também vocês preencheriam aqui o que vocês têm de características. No caso, o VRF é um sistema que não é etiquetado ainda pelo Inmetro. Então, ele entraria aqui nesse campo de ar-condicionado não etiquetado.
vocês teriam que colocar aqui a TBUH, e aí dizer qual que seria o nível de eficiência. Como o COP desse sistema é bem alto, vamos dizer que ele seja nível A, tá? Aqui também dá para ver os pré-requisitos que existem em relação ao sistema de climatização, que são bem importantes, sem eles não dá para chegar no nível A. É informada a área total ocupada e a área condicionada para fazer uma relação, e aí também é calculado um nível de eficiência. E aqui existem algumas bonificações, então, por exemplo, aquelas pontos que a Rô colocou sobre água, elas podem gerar aqui uma economia de, se fosse, né, o mínimo do ED seria 20%, e isso pode gerar aqui, ó, um cálculo, ele já vai fazendo esse cálculo das bonificações. As bonificações vão ser, no máximo, 1, porque é um pontinho a mais que a gente consegue lá na equação final, né? Então, se a gente tivesse elevadores eficientes, a gente teria aqui A, e aí, somando as duas, já cheguei no 1, por exemplo, tá? E aí a gente conseguiria calcular aqui a eficiência global do edifício, que vai considerar aquela proporção que eu apresentei na aula de certificações, que a gente tem, deixa eu achar aqui, que tem um manual aberto em alguma aba, fui abrindo várias coisas aqui. Então, se vocês abrirem o RTQC, ele é um material de referência, né, de cálculo final. Então, ali, o que a gente tem hoje, a gente não chega num número de consumo, que nem a plataforma ED. A gente chega num equivalente numérico. Então, a gente tem aqui uma pontuação, né, que vai de A até E, e que se relaciona com valores numéricos de 5 até 1. Então, conforme vocês têm uma eficiência nível A, vai valer 5, aquele setor, né? Aquela estrutura do prédio. Se vocês têm outro que tem nota C, vai valer 3. E a gente vai fazer essa proporção aqui, considerando 30% de envoltória, 30% de iluminação e 40% de ar-condicionado, para fazer um cálculo final ponderando esse equivalente numérico. Então, a gente não está falando de consumos aqui na etiqueta vigente, a gente está falando desses equivalentes, tá? Então, se a gente tivesse tudo A, a gente teria, claro, uma etiquetagem final A. Mas se a gente tem valores diferentes para envoltório, iluminação e ar-condicionado, a gente vai ter que fazer uma ponderação e chegar num geral, que pode ser um pouquinho diferente, tá? E eu mostrei para vocês também um pouco do sistema novo. O sistema novo de etiquetagem, ele vai mudar. Em vez de a gente lidar com esses valores, né, numéricos, que são um pouco abstratos para a gente entender o que está acontecendo, a ideia é que a gente vá para consumo de fato, né? Então, para vocês acessarem a versão nova, vocês devem entrar no site do CB3E. Esse aqui é o material novo de regulamentação, mas eu vou mostrar aqui o site só para vocês. Eu já tinha mostrado uma plataforma de cálculo web também, mas vocês vão entrar aqui no site cb3e.ufsc.br, que é o UFSC que propõe os métodos. Tem aqui o novo método de avaliação. Aí vocês conseguem clicar e acessar tanto o documento do novo regulamento, que é esse que eu tenho aberto aqui, quanto aquela plataforma web, que não é essa web prescritivo, mas agora é baseada num neto-modelo. Então, ele vai dar um cálculo final de carga térmica de ar-condicionado. E aí, no regulamento, a gente vai ter especificado como fazer o cálculo ponderando tudo, né? Então, nesse caso agora, a gente, ao invés de ter um equivalente numérico, a gente vai calcular consumo final. Então, a gente vai pegar uma carga térmica, a gente vai dividir pelo COP para ter o consumo de ar-condicionado. A gente vai fazer o cálculo da iluminação, considerando potência instalada e tempo de uso. Equipamentos também, potência instalada vezes tempo de uso. E a gente vai somar tudo isso para a gente chegar no consumo total dessa edificação. Então, se vocês acessarem aqui o documento, né, técnico, ele vai explicar como fazer esses cálculos. E a gente tem essa interface web,
que eu tinha comentado também na aula da Vitória, que a gente pode acessar e fazer um cálculo da carga térmica de condicionamento. Tá? Alguém abriu o microfone, quer falar? Pode falar. Não, foi um erro. Então, só para mostrar aqui essa conta, então, né? A gente vai ter essa nova equação, que ela vai somar, então, o consumo total de energia elétrica. Não sei se está muito pequeno para vocês. Vai ser o consumo do sistema de iluminação, mais o consumo elétrico do sistema de condicionamento de ar, então a gente vai usar essa plataforma prescritiva, né, para saber a carga térmica, o consumo do sistema de aquecimento de água, que nesse caso desse projeto não tem, e o consumo de equipamentos de tomada, que aqui também a Rô não passou, porque na plataforma do Edge não tem, né, isso explicitado, mas vocês podem usar, por exemplo, 16 watts por metro quadrado, que é um valor padrão de escritório. E se vocês tivessem alguma produção de energia em loco, seria esse G, que conforme vocês podem ver aqui na equação, tudo que a gente produz, a gente pode subtrair do consumo total. Isso faz com que, se você produz muita energia no local, você pode chegar num nível de pontuação mais alto, né? Então, esse consumo, ele vai ser relacionado com o edifício de referência, vai ter um cálculo para definir, né, os intervalos, calculando, então, o que a gente tem e a referência, a gente vai fazer uma comparação e definir os intervalos entre A e B, entre B e C, entre C e D, entre D e E. Então, isso já não está mais tão estático. Isso varia conforme o tipo de prédio que vocês têm, como é que ele funciona, né? Para poder chegar numa coisa que seja uma comparação mais próxima do real e a gente tenha consumo final mais próximo do real também. Então, eu só deixo aí um caminho de como é que funciona um pouco o PBE, que a gente não vai fazer aplicação aqui direto. Eu posso passar esses links para vocês no Telegram, para vocês darem uma fuçada e tentarem usar a plataforma web prescritiva atual e a plataforma de cálculo de carga térmica, que é da proposição do novo método. Lembrando só, pessoal, né, que existem 2 métodos de avaliação do PBE Edifica, né? Então, o método prescritivo, né, usando essa ferramenta que a Maíra acabou de mostrar, o web prescritivo, e também tem o método para simulação, né? Então, vocês acabaram de ver a parte do prescritivo, né? Então, lembrando que tem 2 metodologias. Ok, perfeito. Acho que é isso, né, Maíra? Acho que era muita coisa para falar em pouco tempo. Sim, eu nem consegui apresentar tudo, mas acho que nas próximas aulas também eu deixo indicado aqui também como referência para vocês poderem utilizar esse link aqui, o site Guia Energia Edificações, que vocês vão poder ver várias informações dos conteúdos das aulas que nós passamos e também tem bastante explicação. Deixa eu só fazer uma última abordagem aqui, né? Só para a gente fechar essa parte de certificação, né? Eu sei que a gente passou um pouquinho do tempinho. Ixi, eu tô desativada aqui para poder compartilhar a tela. Você pode só me liberar aqui, Maíra? Virei a chefe. Você virou a chefe, né? Ok. Então, só para apresentar um pouquinho, né? Bem rapidamente isso aqui para vocês, né? Vocês vão ver que nesse site aqui, ele sintetiza muito nossos conteúdos das aulas que a gente passou para vocês, né? A gente que fez a Miticid Projetos executou esse site, né, aqui para o Sinduscom, e vocês vão ver várias informações interessantes, né? Mas no caso que a gente estava conversando, na parte de temas fundamentais, né, vocês vão encontrar certificações de etiquetagens, e aqui vocês vão ter uma comparação de cada uma das certificações e etiquetas disponíveis no mercado nacional, né? As principais, pelo menos, né? Então, aqui vai ter um resuminho, né, da comparação do EDGE, certificação LEED, o GBC referencial casa, também tem o GBC Zero Energy, a certificação EDGE, que eu apresentei para vocês, e também certificação Aqua, né? Então, para cada um deles, vocês vão ter uma comparação, né, de, enfim, detalhes das certificações, e tem detalhes também sobre valores, auditoria presencial ou não, e custo, né, enfim, envolvido por cada uma delas, né. Então, eu recomendo que vocês utilizem, né, e naveguem por essa plataforma. E, inclusive, também, né, na parte de edificações, vocês vão ver que vocês vão poder
observar os conteúdos que vocês aprenderam até o momento, né? Então, para cada sistema predial, por exemplo, o ar-condicionado, e fazer comparativos também de sistemas, né? Então, comparar um ar-condicionado janela com um rooftop ou um sistema de VRF, né? E ver aqui quais são as vantagens e desvantagens de cada um, quais que são as faixas de coeficiente de performance, capacidade de refrigeração, como fazer um uso eficiente, recomendações, entre outros, né? Assim também como outros sistemas também de aquecimento e sistemas complementares para eficiência, né? Então, como funciona o sistema de termoacumulação, recuperação de calor, roda entálpica, DOAs, geotermia, entre outros mais, né? Então, esse site aqui compila uma série de informações que vocês vão ver também em iluminação, arquitetura bioclimática, né? Equipamentos e outros temas que nós vamos tratar nas aulas, né? Então, basicamente, ele resume bastante dos conhecimentos, né, que nós estamos tentando passar. E para quem quiser e tiver mais interesse, eu super recomendo acessar esse site e ver com calma, né? Então, acho que é isso, pessoal. A gente se estendeu um pouquinho na aula de hoje, mas acho que valeu a pena, né? Então, obrigada pela participação de todos, né? E nos vemos aí nas próximas aulas. Então, um bom dia para todos aí, todas. Obrigado, pessoal. Se tiverem dúvidas, podem escrever lá no Telegram ou se comuniquem com a gente. E obrigada pelas participações todas. Perfeito, então, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção. Vou parar aqui de